Olá pessoal, meu nome é Charles Reis. Nós estamos fazendo o projeto da PS segundo semestre de criptografia. Bom, o projeto em si consiste em uma matriz transposta com cifra de César. Eu vou dar uma explicação breve sobre o que é matriz transposta e cifra de César. Bom, a ideia aqui é o seguinte: você cria uma chave e posteriormente você vai colocar o texto. Criando a chave, aqui no caso eu fiz um exemplo, coloquei a Unip como chave. Então aqui embaixo nós temos a chave, ou seja, a chave vai ser a coluna e o texto vai ser inserido conforme o tamanho da coluna, certo? E eu peguei como texto ciência de computação. Então aqui, se você for analisar, o que ele faz? Ele lê a primeira linha e a primeira coluna e insere o caractere do texto, do todo. Então, aqui só demonstrando para vocês a inserção dos caracteres, certo? Então aqui, a coluna 0 vai ficar da seguinte maneira. A coluna 0, que é o U da Unip, vai ficar CCDOTO. Então, essa é a ideia de transposição. Você colocar um texto em uma matriz e tirar a criptografia da coluna, certo? Então o texto criptografado ficaria dessa maneira. E para descriptografar o texto, usa a mesma ideia de matriz transposta, coluna e linha. Então, para descriptografar, você coloca primeiro a coluna e depois a linha. Então aqui embaixo eu vou estar mostrando para vocês como funciona. Para você inserir o texto na criptografia, o que você faz? Você insere linha e coluna, ou seja, linha 0, linha 1, coluna 1, certo? Para você colocar esse texto em ordem. Então a descriptografia é da seguinte maneira: você faz primeiro toda a linha por toda a coluna, tá? Aí depois de feita a primeira linha, você vai para a segunda e as posteriores. Bom, é isso pessoal, muito obrigado. Tá bom, cara. Dando continuidade ao que o Charles estava dizendo, eu sou o César e vou falar sobre a estrutura da criptografia. Vou mostrar as variáveis, a estrutura e os loopings e as condicionais que usaremos. Optamos por usar o do while para que o programa seja uma vez inicializado. Usamos também o if e o else para tratar os erros, os possíveis erros. E o for para preencher a matriz. Utilizamos as variáveis para preencher coluna e texto. Char para preencher a matriz, mas não está inicializada. A string para embaralhar e desembaralhar. Olá pessoal, meu nome é Jefferson. Dando continuidade que o César falou, vamos lá. E como vocês podem ver, é a linha do código onde o usuário vai inserir a chave e aqui onde ele vai inserir o texto do código. Aqui. A condição, vamos ter três condições. Se o resto for igual a 0, vai para a segunda condição. Se o texto for menor ou igual a 128, vai para a terceira condição. Se o texto for maior que a chave, executa o preenchimento da matriz. Então você pode ver a condição. E aqui a gente vai para os cálculos. Se o resto for igual a 0, se o resto for igual a 0,
e a divisão igual ao quociente vai entrar em três condições. Depois do efeito do cálculo, temos três condições. Uma, verifica se a chave é menor que o texto, aí a soma vai receber a divisão mais 1. A segunda condição, verifica se o resto é diferente de zero, a soma vai receber a divisão mais 1. Se não, a soma vai receber zero. Olá pessoal, meu nome é Saulo. Dando continuidade ao que o aluno Jefferson estava explicando, vamos iniciar a matriz. A variável char, vamos iniciar ela como soma, linha, e o tamanho da chave como coluna. O contador, a posição é igual a zero. Preenchendo a matriz com um laço de repetição for. E embaixo preenchemos a coluna também com um laço de repetição for. Temos as condições para inserir espaço no restante das posições não usadas. If, se posição maior ou igual ao tamanho do texto, a matriz recebe um espaço vazio, que é um caractere. Se não, a matriz recebe o texto. Mais embaixo, vemos a criptografia transposta. O loop para criptografar o texto da matriz transposta. Usando um laço de repetição for, começando agora preenchendo a coluna. Chave, tamanho da chave, menos 1. E embaixo preenchemos a linha, soma menos 1. E imprimimos, mostrando a matriz transposta. Mais embaixo temos a posição de descriptografar. A variável criada, a n, recebe char, convertendo ela em string. A condição para descriptografar está aqui mais embaixo. If, se a variável n receber S maiúsculo, tal que n igual a S minúsculo, ela entra na condição. No loop, para descriptografar o texto da matriz transposta. Isso inicia como laço de repetição for, começando pela linha e mais embaixo pela coluna. E assim mostramos a matriz. Se não, ela pula diretamente para o else. Imprimindo, o programa vai ser finalizado. Muito obrigado pessoal. Olá pessoal, meu nome é Paulo. Dando sequência agora na apresentação do nosso programa. Logo após o Saulo, que demonstrou como que funciona a nossa criptografia por transposição, vou demonstrar agora que o nosso programa dá a possibilidade do usuário entrar na cifra de César. Bom, se ele desejar entrar, então ele obrigatoriamente terá que digitar a letra S. E o nosso programa irá pedir para que o usuário demonstre digite quanto deslocamento ele quer que o nosso programa realize. Feito isso, passaremos a entrar numa repetição onde tivemos que criar as variáveis letra, que mostra a identificação, a posição de cada elemento da nossa matriz, e a variável posição, que é armazenada todo o nosso alfabeto. A nossa posição obrigatoriamente foi inicializada como 0, então ela sempre entrará nessa condição, porque sempre 0 é menor que menos 1. Então a posição receberá a posição mais o número de deslocamento que o usuário digitou. Feito isso, a nossa condição if irá determinar se essa posição determinada pelo usuário é maior do que o nosso alfabeto, no caso 52 caracteres. Se essa condição for verdadeira, a nossa posição receberá a posição menos o número que o alfabeto tem, no caso 52. Feito isso, a nossa variável letra,
que na verdade é onde receberá nossa matriz, receberá cada caractere e passará a prevalecer. No caso aqui, toda matriz agora, cada posição da nossa matriz receberá um novo caractere, que foi determinado logo acima. E logo abaixo, o nosso console vai demonstrar, vai imprimir essas condições. Aí, para desembaralhar, nós precisamos retornar o nosso contador a zero para que isso seja possível. Aqui o nosso programa dá a possibilidade, se o usuário quer ou não descriptografar, se digitar S, vai pedir novamente para o usuário digitar o número de deslocamento que ele deseja. Obrigatoriamente, no caso, ele teria que digitar o mesmo número de deslocamento para aquele feito para descriptografar. A única mudança que nós fizemos para que isso seja possível anteriormente, a nossa cita de César, ela percorria o nosso alfabeto, no caso. E a única mudança feita agora para que descriptografar foi nessa condição, que a posição ela vai retornar o alfabeto percorrido. Então, se aqui estava positivo, se anteriormente, deixa eu voltar aqui, nós colocamos a condição como posição menor que menos 1, então aqui para descriptografar nós colocamos a posição como maior mais 1. Então agora o nosso programa vai fazer todo o caminho inverso. A posição vai receber a posição mais o contador, que agora vai ser menos, e vai fazer as condições novamente. Se verificar se a posição é maior do que o número de criptografia, do que o número de caracteres existentes no nosso alfabeto. Se isso for nessa variável de caracteres que iremos determinar, iremos armazenar em cada posição da nossa matriz, e aqui será imprimido novamente. Bom, gente, eu acho que é isso aí. Muito obrigado. Desculpa pelos alguns erros. Sem mais. Olá pessoal, meu nome é Charles Reis. Só para finalizar o nosso projeto, eu vou dar uma breve explicação sobre o nosso projeto de criptografia. Aqui é a criação das variáveis, certo? Aqui é a matriz, e aqui embaixo nós temos variáveis de condição, tá? Ou seja, essas variáveis aqui, elas são condicionais no nosso sistema, que é para tratar os erros. Nós escolhemos o laço de repetição do para iniciar, para que a pessoa pelo menos execute o programa uma vez, certo? Aqui embaixo começa as condicionais, ou seja, para tratar os erros. Se a chave for igual a 0 e o texto igual a 0, então ele vai dar um erro e lá embaixo ele vai pedir para retornar para dentro do sistema. Isso a gente vai ver no sistema rodando. Aqui dentro ele faz um novo tratamento. Se o texto for menor que 128, ele vai entrar. Se não, ele vai dar o erro também, ele vai tratar. E aqui é a mesma coisa. Se o texto for maior que a chave, ele entra dentro do, vamos assim dizer, do principal mesmo do programa, que é a execução da matriz, que é a execução para preencher a matriz, certo? Aqui nós temos duas contas, temos as condições dessas contas. Aqui nós inicializamos a matriz, e aqui nós temos o preenchimento da matriz, ou seja, linha, coluna. Aí ele vai fazer o preenchimento. Se por acaso, faz de conta que nós temos uma matriz, que nós temos uma coluna de 3, e nós temos um texto de 7. Então quer dizer que vai sobrar espaço. Sobrando espaço nessa matriz, a gente preenche com 0, ou caractere, né? Que na verdade é o espaço. E aqui embaixo ele faz o loop para criptografar. Ele vai fazer o loop fazendo, para criptografar, como eu disse lá atrás, ele vai ler primeiro a coluna inteira. Então ele coluna 0, linha 1, coluna 0, linha 2, coluna 0, linha 3, certo? Ele vai ler tudo isso daqui. E depois ele vai jogar para mostrar pro usuário.
tá? E aqui embaixo nós temos a descriptografia, certo? A descriptografia, se você for analisar, ela é linha-coluna, ou seja, ela volta, ela faz a transposição, certo? Aqui nós temos cifra de César, que é para embaralhar e desembaralhar. Ok? Então agora eu vou mostrar o projeto sendo executado, só para que vocês tenham uma noção de como ficou. Certo? Aqui ele pede para a gente colocar a chave, então vou inserir o NIP, vou inserir um texto. Olha lá, ele já criptografou esse texto, certo? Ele criptografou. Aí aqui embaixo ele pede para se a pessoa quer descriptografar. Eu vou dizer que sim, certo? Aqui ele já fez a transposição de volta, voltando para o original. E aqui ele pede a cifra de César. Então eu vou colocar aqui sim para nós executarmos essa condição. Inserir o número de deslocamento, ou seja, a cifra de César, o que ela vai fazer? Ela vai pegar o texto, faz de conta que nós temos o A, a letra A, o caractere A. E se eu colocar um deslocamento de 2, o que vai fazer? Ele vai correr 2 casas para frente, ou seja, ele vai virar C. Ok? Então vamos dar um enter aqui. Aí, ó, esse mesmo texto que está aqui, ele virou esse texto aqui, ó, certo? Pode ver que aqui ele está C no lugar do A, porque eu andei 2 casas. Aí ele pede para descriptografar. Vou dizer que sim e vou inserir o deslocamento para desembaralhar ou para descriptografar. Ok, pronto, acabou. Nosso projeto está pronto. Aí lembra que eu disse sobre o do while? Então, nós preferimos ele pelo seguinte: como o usuário ele vai ter que executar uma vez o programa, lá no final ele dá a condição se a pessoa quer continuar ou não o programa. No nosso caso, nós não vamos continuar. Muito obrigado e até mais.